Aqui quem está falando é a diretoria do Instituto Reger, de Educação, Cultura e Tecnologia. Bom, no dia 31 de julho de 2017, o promotor de justiça Fernando Krebs, e nós gostaríamos aqui de deixar o nosso respeito ao promotor de justiça Fernando Krebs, que com certeza tem agregado valor no desenvolvimento desse Estado por meio do Ministério Público e com conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida, certo? Muito obrigado, doutor Fernando Krebs. Com certeza o senhor é um personagem muito importante para todo esse Estado. Bom, no dia 31 de julho de 2017, o promotor de justiça Fernando Krebs, ele efetuou um pedido de tutela provisória de urgência, uma ação civil pública, ao Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia. Certo? Vamos entender essa tutela provisória de urgência. Essa tutela provisória de urgência está aqui, ó, nesse mesmo pedido, certo? Informa o seguinte, ó: para a concretização da providência jurisdicional pedida, afigura-se imperiosa a concessão de tutela provisória de urgência consistente na suspensão imediata do contrato de gestão número 1/2017, sede. Este contrato de gestão que eu acabei de citar, ele foi firmado entre o Instituto Reger e a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Goiás. E o que ele está pedindo a suspensão é desse contrato de gestão. É o seguinte, ó: a suspensão do contrato de gestão acima referido se justifica uma vez que o Reger se sagrou vencedor do lote 3, chamamento público 007/2016, ficando responsável pela administração de 4 institutos tecnológicos do estado de Goiás, que são os ITEGOS, em Anápolis e Catalão, e seus 9 colégios tecnológicos vinculados a esses ITEGOS, que são os COTECs, em Abadiânia, Alexânia, Anápolis, Catalão, Davinópolis, Ipameri e Pires do Rio. Certo? Então, esta tutela provisória está pedindo a suspensão desse contrato, onde o Instituto Reger faz a gestão desses ITEGOS e desses COTECs, num todo, não só na promoção, na oferta de cursos profissionalizantes, entre cursos técnicos, cursos de qualificação profissional e de nível superior, mas como toda a gestão desses ITEGOS, dessas unidades de educação profissional, onde tem a vigilância armada contratada, onde tem serviços gerais contratado e diversos outros serviços de apoio que estão lá para que as metas estabelecidas no tal contrato consigam ser atingidas. E, obviamente, o foco é a oferta e a qualificação de pessoas no estado de Goiás. Este contrato é que está sendo pedido a suspensão, ok? Só para a gente entender, então, um pouco sobre essa tutela aqui, tá? Agora vem o seguinte, vem o entendimento. Nós, do Instituto Reger, o que acontece? Nós estamos querendo entender algumas coisas e também explicar algumas coisas, principalmente para os funcionários que estão nesses municípios que eu acabei de citar, e obviamente nós não conseguimos reunir todos. Então eu acredito que esse vídeo possa explicar aos profissionais o que está acontecendo, porque as informações estão em jornais, está na mídia por um todo, e existe muita especulação e ninguém está entendendo absolutamente nada do que está acontecendo, e os funcionários com certeza estão com medo de perder emprego e tudo mais. Então esse vídeo principalmente atende os funcionários e para qualquer outra pessoa que tenha curiosidade de entender o que está acontecendo com relação ao Instituto Reger como organização social, onde ela faz a gestão de ITEGOS e COTECs por meio de um contrato de gestão, ok? Dentro de desenvolvimento tecnológico e capacidade profissional e tecnológica, ok? Então, o que acontece? Vamos lá, vamos entender o seguinte. Aqui, o doutor Krebs, Fernando Krebs, ele está alegando 2 problemas. Que lá na qualificação, que não tem nada a ver com a licitação, completamente separados, são 2 momentos completamente diferentes, que tem uma conexão, mas que são separados,
ele está alegando que no pedido de qualificação não houve a comprovação de idoneidade moral e nem de notória capacidade profissional. A qualificação é um credenciamento que é dado à organização, onde a organização solicita esse credenciamento, essa qualificação a qualquer tempo, conforme a lei, e cabe à secretaria, à pasta correspondente, dar ou não essa qualificação, né, juntamente com a Casa Civil. E, obviamente, dentro de áreas que a lei permite, que neste caso é desenvolvimento tecnológico e capacitação profissional tecnológica, ok? Então, este pedido de qualificação, que eu gostaria de mencionar um pouco mais agora, foi feito em 22 de outubro de 2014, certo? O Instituto RG fez esse pedido, né, com uma série de documentos anexados, né? Mas só em 15 de março de 2016 ele conseguiu, né, sendo editado pelo governador do estado e publicado no Diário Oficial, ele conseguiu isso. Então, o que está sendo questionado aqui pelo promotor é o seguinte: o que está sendo questionado é esta qualificação, não o chamamento público, né? Embora haja uma conexão, mas são coisas separadas, elas têm que ser vistas separadas, mas que depois elas têm uma conexão. Então, voltando aqui, ele diz que no pedido de qualificação, onde uma organização social consegue um credenciamento ou não, ele está dizendo que na lei 15.503, que é a lei que rege as organizações sociais no estado de Goiás, ou seja, a cartilha de uma organização social, é lá que tudo está mencionado, como que essa organização social tem que ser qualificada, como que tem que ser o contrato de gestão com a entidade pública, como que ela tem que fazer a gestão, como que tem que ser todo o processo de qualificação e tudo mais e tal. Tudo está explicado nesta lei, como que uma OS tem que funcionar. É lá que está sendo ditado as regras que essa organização social tem que cumprir. Então ele está dizendo o seguinte, que no artigo 2, letra D, da lei 15.503, que eu acabei de explicar, está dizendo que lá neste item que eu mencionei, exige a idoneidade moral dos dirigentes da organização social, certo? E que também exige notória capacidade profissional dos dirigentes da organização social. Aí está dizendo que para ambos a idoneidade moral e para a capacidade profissional, de notória capacidade profissional, está dizendo que no processo de qualificação do RG, percebe-se que essa exigência não foi observada. Bom, dentro desse contexto, com o Dr. Fernando Krebs, é isso que nós queremos entender, porque o que a lei está dizendo, nós entendemos e interpretamos de um jeito, porque é assim que ela está apontada. Pode ser que a interpretação possa ter sido equivocada? Não sei, porque todas as outras organizações sociais e até a da saúde entenderam do jeito que eu vou mencionar. Inclusive a própria secretaria e a própria Casa Civil também entenderam do jeito que eu vou mencionar. Então, existe uma dupla interpretação? Pode ter, mas que lei é lei e o que está sendo dito aqui foi cumprido no pedido de qualificação. É isso que nós queremos mencionar. Nós queremos separar realmente a qualificação do pedido de credenciamento, que é a qualificação, separada da licitação num todo, que é o chamamento público que foi mencionado. Então, eu quero vir aqui, onde o doutor Fernando Krebs falou, que é o artigo 12, letra D, e lá na lei, acompanhando aqui, ó, na lei, aqui tá, ó. O artigo 2 está dizendo assim: no artigo 2, por um todo, são requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo 1 desta lei habilitem-se a qualificação como organização social. Está dizendo assim, ó, em outras palavras, para vocês conseguirem se habilitar e conseguirem a qualificação como organização social, se atentem no artigo 2. O doutor Krebs, obviamente, mencionou o item 2 deste artigo. Aí nós vamos lá no item 2, vamos descer aqui a lei, ó. A lei, artigo 2, tá aqui, ó. Tá dizendo o seguinte, ó. Comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre
Opa, tá dizendo assim, ó, na Constituição como organização social, vocês têm que dispor disso aqui, que vai ser relatado agora. E isso tem que estar comprovado no seu ato constitutivo. Eu vou falar assim, ó, comprovado na ata de constituição, na fundação, quando o instituto reger, neste caso aqui, ou uma outra organização social, foi criada. Tá certo? Ele está dizendo, voltando, artigo 2, 12, artigo 2, 12. Ele fala sobre a letra D, mas só para que você tenha um entendimento do texto, aí você vem, a letra A, por exemplo, está dizendo assim, ó, lá no seu ato constitutivo, que é na ata de constituição e no seu estatuto, você tem que estar ciente de que a natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação, ou seja, a natureza social tem que estar conectado com a área de atuação, beleza. A letra B, ela tem que ter finalidade não lucrativa, beleza. E a letra C, ela está dizendo que tem que ter órgão de deliberação superior, da direção, de um conselho de administração, uma diretoria, definidos nos termos do estatuto. Ou seja, estamos falando de ato constitutivo, estamos falando de criação, não estamos falando de licitação e ainda nem a própria qualificação. Eu estou falando na Constituição. Finalmente chegou a letra D, ó. Artigo 2, 2D, letra D. Voltando, artigo 2, 2D, é onde ele está mencionando. Aqui diz o seguinte, ó, previsão de participação no órgão colegiado de deliberação superior de representantes do poder público e de membros de comunidade de notória capacidade profissional e idoneidade moral. Opa! Ele está dizendo aqui, então, que ele apontou, ó, notória capacidade profissional e idoneidade moral. É os dois pontos que ele está falando que não foi comprovado. Mas aí é que eu quero dizer, vou até falar na letra E, ó, composição e atribuições da diretoria. Tudo isso no ato constitutivo. Então, no ato constitutivo, ou seja, na ata de constituição, no seu estatuto, tem que estar prevendo tudo isso, inclusive a letra D, que foi onde ele mencionou, que está aqui, notória capacidade profissional e idoneidade moral. Bom, isso significa que no entendimento que todos nós tivemos por um todo, unânime, é o seguinte, é que quando você constitui a organização social, lá tem que estar previsto isso, e este documento que prevê isso, é esse documento que prevê que a ata de constituição e o estatuto é que você tem que mostrar no pedido de qualificação. E lá no pedido de qualificação que a gente fez, que a gente pediu, obviamente, né, para a Secretaria de Desenvolvimento, nós enviamos o quê? O ato constitutivo, enviamos o estatuto. E lá tudo isso que nós estamos falando está informando o que nós temos. E mandamos mais também os currículos para que possa ser apreciado a capacidade técnica e a experiência dos profissionais da organização social. Então esse ponto tem que ser muito bem esclarecido no entendimento que nós tivemos, e o entendimento que o doutor está tendo, o doutor Fernando Krebs, é diferente, porque obviamente que neste ponto de qualificação nós estamos vendo aqui na lei que você tem que comprovar que a sua Constituição previu a notória capacidade profissional e a idoneidade moral quando foi constituída. E óbvio que quando ela foi constituída, os membros dessa associação, foi comprovada em unanimidade que teve a notória capacidade profissional e idoneidade moral, e isso está registrado onde? Na nossa ata de constituição, que é onde eu gostaria de mencionar que este documento foi o documento que nós enviamos na época. Então, na nossa ata de constituição, tá aqui, né? E ela tem diversos apontamentos, né? Porque ela criou tudo lá e tal, criou toda a entidade. Ele está dizendo aqui, ó, que os presentes apresentaram o seguinte, quem que apresentou? Todos os 17 que estavam lá convocados apresentaram a seguinte
chapa para compor o conselho de administração, ou seja, representando o poder público. O que significa isso? Eu quero mencionar mais um ponto na lei aqui, que no conselho de administração, vou até sublinhar aqui, ó, conselho de administração, a lei está dizendo como que esse conselho de administração tem que ter, e todos esses artigos aqui na lei foi validado pela Casa Civil, ponto por ponto, artigo por artigo, fazendo um depara, fazendo uma avaliação entre artigo da lei, artigo do estatuto, artigo da lei, artigo do estatuto, e tudo isso bateu. Então, a Secretaria de Desenvolvimento disse que nós somos capazes, e a Casa Civil disse que o nosso estatuto e a nossa Constituição está de acordo com a lei. Então, nós entendemos que era mais do que suficiente as informações que nós mandamos, inclusive os currículos para apreciar a capacidade técnica dos membros. Olha o artigo 3. O artigo 3 está dizendo, olha, no seu conselho de administração, 3 membros precisa ser do poder público. Está aqui, ok. Está dizendo mais o seguinte, ó, a B, 20 a 30% tem que ser da sociedade civil, até 10% tem que ser de membros eleitos ou associados, tá aqui. 10 a 30%, de novo a letra D, olha, que coincidência, é a letra D. 10 a 30% no artigo 3, está dizendo de membros eleitos e demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, ou seja, 10 a 30% de referido conselho e até 10% de membros indicados e eleitos na forma estabelecida pelo estatuto. Até 10% aqui. Mas eu vou aqui na letra D, que fala novamente sobre notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, que não foi mencionado pelo Dr. Fernando Krebs. O Dr. Fernando Krebs ficou no artigo 2, mas que no artigo 3, também na letra D, fala sobre esses membros de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral. Aí, ou seja, que na nossa Constituição isso tudo tem que estar previsto. Aí eu volto novamente, né? Aqui, ó, eu volto aqui na onde o Dr. Krebs mencionou desta previsão no ato constitutivo e venho aqui na nossa Constituição para a gente ter um esclarecimento. Tá aqui, ó. Os presentes apresentam a seguinte chapa para compor o Conselho de Administração, representando o poder público. Tá lá, que a gente acabou de mencionar no artigo 3, ó. São 3 pessoas. 1, 2, 3. Outra, 20 a 30% sociedade civil. Tá aqui, mais 2 pessoas representando a sociedade civil. Ok. Depois, 10% de membros associados. Está aqui, membros associados, 1 pessoa. Depois, 10 a 30% de todo esse conselho tem que mostrar a notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral. Então, eu quero voltar aqui, ó. Volto aqui, digo, lá está escrito assim, na ata de Constituição, representando a notória capacidade profissional na área de ensino, cultura e tecnologia e reconhecida idoneidade moral, tá aqui. Ele é um pós-doutor, só para a gente ter uma ideia, e professor, tá certo? Então, assim, esse é a notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral. Então, você vê que a lei, de vez em quando, ela diverge, ela conflita entre ela mesma, ela está falando a mesma coisa aqui na hora de que cria o conselho, mas lá no artigo 2 ela está falando outra coisa, a mesma coisa, só que no artigo 2, então fica meio confuso. Então a gente entendeu o quê? Entendemos o quê? Que na Constituição, tudo que foi pedido na lei, nós fizemos. E que na Constituição a gente pediu a qualificação com a nossa Constituição, que está aqui, eu volto para a gente finalizar. Aqui, ó, eu finalizo assim, ó. Olha aqui, ó. São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo 1 desta lei habilitem-se da qualificação como organização social. Habilite-se a qualificação como organização social. E, artigo 2, comprovar no seu ato constitutivo o quê? O que ele está falando na letra D. Está aqui. Previsão de participação, papapá. Está aqui, ó. Notória capacidade profissional e idoneidade
moral. E além disso, eu fui mais um pouco além e mostrei que no Conselho de Administração fala da mesma coisa. Ou seja, nós criamos um Conselho de Administração com 7 membros, a lei permite isso, e um percentual desses membros mostra a notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, onde na Constituição, conforme fala a lei neste ponto que eu acabei de mencionar. Então, nesse ponto, eu gostaria de mencionar o quê? Que o entendimento que todos nós tivemos, na época e agora, é que quando for pedir a qualificação, tem que pedir dentro da lei. E a lei diz, comprove que no seu ato constitutivo, nós comprovamos, o ato constitutivo está dizendo que a lei manda pedir. Agora, tudo isso uma hora vai ter que ser aferido, vai ter que ser verificado. E quando que isso acontece? Na licitação. Na licitação, que é o chamamento público que eu iniciei aqui, na licitação, lá sim tem que comprovar por documentação. Então, como é que comprova a idoneidade moral? Certidão tal, certidão tal, certidão tal. Foi feito. Como é que comprova a capacidade técnica? Currículo, atestado de capacidade técnica e tal, comprovação que essas pessoas têm experiência. Foi feito. Então, lá, o que foi na qualificação foi realmente validado, porque na qualificação não está claro que esta validação tem que ser feita. Agora, se o doutor Fernando Krebs entendeu desse jeito, é uma linha de raciocínio, mas todos nós e todas as outras organizações, inclusive a saúde, tem esse entendimento e os advogados também. Então, é um apelo ao doutor Fernando Krebs, para que ele verifique isso que está acontecendo, entendeu? Porque o prejuízo que isso está causando é imenso, Nós até fizemos um pequeno resumo aqui, mostrando, olha, o Instituto Reger, a melhor pontuada dos 5 lotes que ocorreram, porque a lei diz que um OS só pode fazer a gestão de até 30% do todo, né? Nesse caso da rede Tego. Então foram feitas 5 licitações para atender a lei muito bem, cumpriram até a lei. O Instituto Reger entrou em todas, ganhou as 5 e só pôde escolher um, escolheu o lote 3, aqui, escolheu o lote 3, e nisso a pontuação, o que pontuava? A qualificação técnica dos membros, onde teve que demonstrar a capacidade técnica da entidade, do CNPJ, experiência, e teve que demonstrar também a capacidade técnica dos dirigentes do corpo técnico, todos com doutorado, todos com experiência, entendeu? Então, assim, como pode isso? Nesse momento, lá onde pede toda a documentação, nós apresentamos, onde está claro no chamamento, pede documento tal, certidão tal, e nós apresentamos tudo, inclusive a experiência dos profissionais. Eu quero rapidamente, olha aqui, pós-doutor, e ainda ele é professor, hoje, dá aula, tem experiência em gestão, doutor pelo ITA, gestão de inovação tecnológica. Então, peraí, se esse profissional aqui não tem experiência em tecnologia ou em desenvolvimento tecnológico e tal, eu não sei, estamos falando do ITA, tendo desenvolvido teses sobre governança de arranjos produtivos locais no setor de software, tudo a ver com as APLs que está no nosso contrato de gestão, gestor de parque tecnológico, coordenador de projeto de desenvolvimento. Estou falando só de um, esse é doutor, e tem outro doutor, todos eles com especificidades que comprovam capacidade técnica, outro doutor, doutora, professora dentro de sala de aula, todos eles com experiências em universidades e educação profissional.
tudo comprovado, mestres e tudo mais. Veja bem isso daqui. Eu quero até mencionar aqui, no caso, tem profissional aqui dentro, que foi responsável pelo programa Bolsa Futuro, gestor do programa Bolsa Futuro, que promoveu o atendimento e a capacitação de mais de 500 mil pessoas em 4 anos, sendo 200 mil atendidos na modalidade EAD, educação à distância, qualificação profissional para 500 mil pessoas, 500 mil de pessoas, dentro do programa Bolsa Futuro, que é o case de sucesso do governo do estado de Goiás, o maior programa estadual de qualificação profissional do país. Uma pessoa aqui dentro foi gestora de todo este programa, tem experiência no assunto, e sem a idoneidade moral, conforme ele relatou, que a diretoria lá na licitação pediu. Voltando e finalizando, lá na qualificação, não é isso, é no ato constitutivo que foi provado, e todos têm esse entendimento, e a secretaria, muito certa do que estava fazendo, obviamente, entendida do assunto, ela nos deu a qualificação com esse entendimento, tá certo? E eu gostaria de ainda mencionar, olha só quanta coisa. Hoje, os ITEGOS, por conta, se suspendeu o contrato de gestão só do Instituto RG, é um caos. Mas agora eu estou falando de um todo. Mais de 1.285 pessoas foram exoneradas nos últimos 4 anos, nos últimos 3 anos, aguardando o modelo OS. Acabou de exonerar mais de 380 pessoas, não tem mais ninguém em agosto. Todos os profissionais que estão lá foram contratados pelas organizações sociais. Todos, sem exceção, todos os profissionais. Então, é muita gente trabalhando, são mais de 25 contratos, assessoria jurídica, locação de veículos, serviços gerais, vigilância armada, cartão de combustível e comunicação, são vários serviços de apoio para que a OS consiga cumprir a meta que foi determinada pela secretaria, sistema ERP, sistema CIPERF, sistema de gestão educacional, tudo isso, customização, melhorias de ambiente virtual de aprendizagem, isso tudo aqui em empresas, contratos que foram feitos, é muito contrato. Foi promovido vestibular em catalão, alunos que estão lá esperando, cursos em andamento, vários cursos. Eu quero deixar aqui, olha só o atendimento, por causa desse entendimento, olha o atendimento, cursos 158, alunos sendo atendidos 3.379, estou falando só do contrato de uma OS, das 5, o Basileu França, que é de uma outra entidade, está lá parado, está um caos. Agora você vê, eu gostaria é um apelo que a diretoria do Instituto Regia está fazendo, é um apelo, é um esclarecimento, é um entendimento que todo mundo está tendo, mas nós precisamos entender, a lei está dizendo uma coisa, está tendo uma outra interpretação, então o processo de licitação corrigiu a falha que está na lei, porque se a lei tivesse dizendo aqui, comprovar, né, por meio de documento tal, no pedido de qualificação, não, comprovar o registro do seu ato constitutivo, tem que ter esse item D, e nós tivemos, mostramos, constituímos e pedimos e recebemos a qualificação, é um direito nosso, ok? Então esse vídeo eu queria esclarecer aos profissionais e para quem quiser mais tirar dúvida com relação ao que está acontecendo, tá certo? Não tem mais nenhuma colocação a fazer, esse é o entendimento que eu tive, que a diretoria teve, que os advogados tiveram, e nós esperamos que a análise da juíza nesta semana, certo? Seja uma análise considerando esses pontos que nós estamos falando, conforme o nosso agravo, tá bom? Muito obrigado.